Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Aula de hoje, catolicismo. Olha que matéria importante. Tudo que eu ensino aqui, você encontra com riqueza de detalhes nesta coleção, na série apologética. São 6 volumes, cada volume com 5 temas. Então aqui você aprende tudo sobre as testemunhas de Jeová, sobre os mormons, os espíritas, o catolicismo, adventismo, budismo, islamismo. São 30 temas. Tem o fundador do movimento, a história do movimento, o que ensina o movimento e sempre comparando com a palavra de Deus. Mas depois eu ensino como você faz para adquirir esse material. Chega de moleza, vamos trabalhar catolicismo. Olha, os católicos são pessoas de bem. Nós amamos os católicos. Eu já tive professor, padre católico. Meu professor de sociologia era um padre. Conversava muito com ele, pessoa educadíssima, gente boa. Tem um amigo que fez o curso seminário de teologia comigo, também o irmão dele era padre. Gente finíssima, a gente tinha muita amizade, conversava. Nunca teve nenhum tipo assim de discussão, de confusão, não. Por quê? Eu mostrava o nosso ponto de vista e ele mostrava o dele. Em sala de aula, quando o professor de sociologia, aula de sociologia é sociologia. Estava em comum acordo com o que ele ensinava. Mas quando surgia algum assunto no particular, eu conversava com o maior respeito, ele também me respeitava. Convivíamos de maneira pacífica, em comunhão, no amor cristão, tá bom? Então nós amamos os católicos. Eu vejo que tem vezes que comentário aí de pessoas que ficam revoltadas. Tá falando mal da minha religião? Não tô falando mal, meu querido, da sua religião. Eu só estou comentando. O que eu falo aqui tem provas, são documentos, é o que o católico crê. Se você assiste a minha aula, você vai ver, eu vou falar exatamente no que você acredita, ou deveria acreditar se você é católico. E eu só vou mostrar por que eu não concordo com aquilo. Isso é falar mal? Lógico que não, você não é obrigado a concordar comigo também. Você pode argumentar. Tem muitos vídeos aí no YouTube feitos por padres mostrando por que não concorda com Martinho Lutero, por que não concorda com o protestantismo. E aí eu assisto, aprendo muitas coisas, eu até concordo, tem coisas que eu não concordo. Qual que é o problema? Tá bom? Então tudo você deve assistir, examinar e reter o que é bom. Simples assim, tá bom? Então vamos lá. A questão da idolatria. Bem, é um assunto muito delicado, essa questão que eu vou tratar hoje. E primeiro vamos ver o que a Igreja Católica diz sobre a questão das imagens, dos ídolos, essa questão, como a Igreja interpreta de maneira oficial. Eu vou ler aqui exatamente o que diz a literatura católica. Então a Igreja Católica Romana insiste em dizer que não comete o pecado de idolatria quando os católicos se prostam diante de uma imagem de um suposto santo, tá certo? Então o católico tem isso por costume, por tradição, se prostrar diante de uma imagem de escultura. Concorda comigo? Sem problema algum. Então ensina a Igreja Católica. Que é idolatria? Chama-se idolatria ou prestar a alguma criatura, por exemplo, a uma estátua, a uma imagem, a um homem, o culto supremo de adoração devido só a Deus. Então é o que a igreja está falando. Olha, eu vou repetir, está no 3º Catecismo de Doutrina Cristã, documento oficial da Igreja Católica. Que é idolatria? Chama-se idolatria ou prestar a alguma criatura, por exemplo, a uma estátua, a uma imagem, a um homem, o culto supremo de adoração devido só a Deus. Está aí, documento católico, oficial. Como está expressa na Sagrada Escritura esta proibição? A Igreja Católica falando ainda, tá? 3º Catecismo da Doutrina Cristã. Na Sagrada Escritura está expressa esta proibição com as palavras:
não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima, no céu, e de tudo que há embaixo, na terra. E não adorará a tais coisas, nem lhes dará culto. Então, tá certo. A Igreja Católica mesmo dizendo, mesmo citando a Bíblia, documento oficial da Igreja Católica. Se você é um católico, pode mostrar esse slide para o padre, para o bispo, falar, tá certo isso aqui? Então, vem, que diferença é entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos? Olha aí, então a Igreja Católica está falando que presta um culto aos santos. Isso é verdade, todo mundo vê, mas eu não estou aqui, não quero... Tem coisa que você vê, mas é tradição. Agora, isso aqui é um documento, eu estou mostrando documento, né? Só trabalho com documento, provas documentais, tá? Entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos, há esta diferença. Que a Deus adoramo-lo pela sua infinita excelência, ao passo que aos santos não os adoramos, mas só os honramos e veneramos como amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. Tá vendo a questão aí? Então veja, se você é católico, né? Então de repente você está até aprendendo, você nunca viu isso aqui, né? Então qual é a diferença? A Deus adoramo-lo pela sua infinita excelência, tá certo? Coisa linda, né? Ao passo que aos santos não os adoramos. Então ela não adora aquela imagem, né? E nem ao santo. E nem ao santo. Nem que... eu não adoro a imagem, só uma representação. Não, o texto está falando que nem ao santo eles adoram. Mas só os honramos e veneramos como amigos de Deus. Honrar, venerar como amigo de Deus, mas aí que vem outro problema. Amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. Então nós aprendemos aí na aula passada. Primeira carta a Timóteo, se você perdeu a aula, veja lá, 2 e 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então o santo não pode ser intercessor, porque esse texto, esse argumento está ferindo as Sagradas Escrituras. Só tem um mediador, um intercessor, um que ouve as nossas preces, que intercede por nós, tá bom? Mediador entre nós. Bom, então aí já é um ponto, mas vamos em frente. O culto que prestamos a Deus chama-se latria. Latria, tá? Adorar, né? Palavra grega, latria significa adorar. Por isso que é idolatria, adorar ídolos. Então se presta latria a Deus. Nós também concordamos, nós só prestamos latria, adoração a Deus. Isto é, de adoração. E o culto, então, olha, essa palavra é um problema, né? E o culto que prestamos aos santos chama-se dulia. Isto é, de veneração aos servos de Deus. Enfim, o culto especial que prestamos a Maria Santíssima chama-se hiperdulia, isto é, especialíssima veneração como mãe de Deus. Primeiro, Maria não é mãe de Deus. Nós já aprendemos isso aí. Maria é mãe da natureza humana de Jesus, que é Deus. Jesus é Deus. Nós adoramos Jesus. Então Maria foi escolhida por Deus para ser mãe de Jesus, que é Deus. Mas ela não é mãe de Deus, ela é mãe da natureza humana de Jesus. Isso está no Tomo de Leão, documento que está nessa Bíblia aqui, na Bíblia Apologética, Tomo de Leão. O Papa Leão escreveu um documento mostrando exatamente o que eu estou falando. Então Maria não é mãe de Deus, ela é mãe da natureza humana de Jesus. Uma santa mulher, viveu separada do pecado, não temos dúvida disso. Nós amamos Maria, mas ela não é mãe de Deus. Porque se ela fosse mãe de Deus, ela seria uma deusa. Portanto, deveria ser adorada, que ela seria até mais que Deus, né? Mãe de Deus, uma deusa. Não, não. Maria era uma mulher. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos,
foram da glória de Deus, portanto Maria tinha pecado, reconhecia isso quando chama Deus de Salvador, só precisa de Salvador quem tem pecado. Ela era santa, é verdade, santa no sentido de separada do pecado, foi escolhida entre milhares e milhares de mulheres para ser a mãe do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, portanto é uma pessoa bem-aventurada, quer dizer, estava acima do estado da felicidade, mas não é mãe de Deus, tá? Esse é um problema, tá vendo? Esse é um problema. E o que é ir para o Não tem hipermercado? O que é um hipermercado? Um mercado grandão. Então o que o texto está ensinando? Que quando o católico entra na igreja, vamos aqui entender isso aí. Então ele entra na igreja, tem a imagem dos santos. Todos os santos ali. Ele presta uma veneração. Quando ele avança e chega na imagem de Maria, ele presta uma hiperveneração, uma hiperdulia, que é menos que adoração e mais que veneração. E quando ele chega lá no Santíssimo, aí ele presta latria, que é adoração. Como fazer essa divisão? Você já pensou nisso? Você é católico, você que está me assistindo, tudo isso, já pensou nisso? Você quando vê na televisão procissão, quando você vê na televisão as imagens, quando você vê lá em Aparecida, é isso realmente que acontece? Você acha que o ser humano consegue fazer essa divisão no cérebro? Você acha? Por exemplo, a Praça Duque de Caxias. Tem lá uma imagem do Duque de Caxias, né? Então você chega lá, você olha para aquela imagem, você respeita, ó, Duque de Caxias, patrono do exército, não é isso? Tem a Praça Getúlio Vargas, lá tem onde ele foi sepultado, tem a imagem dele, você chega lá com respeito, sem problema algum. Você vai até o cemitério, tem lá as pessoas que foram sepultadas, você chega lá com respeito, com educação. Não é isso? Sem problema algum. Agora, é isso que acontece quando o católico chega diante de uma imagem de escultura? É isso que acontece? É isso? Então, a questão aqui, está aqui o documento, tá? Está o documento. Como fazer essa separação de dulia, hiperdulia e latria no cérebro humano? Fica aí para você pensar bem, tranquilão. Agora você fala, não, realmente, eu entro lá, eu olho, eu respeito, tá certo, sem problema algum, né? Eu olho para Maria, eu sei que Maria não é deusa, ela só é a mãe de Jesus, que é Deus, mas não é, ela é a palavra grega que está no original grego é Theotokos, aquela que pariu Deus, não mãe de Deus, porque Theotokos, que é a palavra Theo, Deus, Tokos parir. Então ela deu a luz a Deus, porque Jesus é Deus, mas ela não é mãe de Deus. Senão ela seria uma deusa. Ficou bem entendido? Então faça um exame. Faça um exame. Nessa questão de interceder, a Bíblia fala que só tem um mediador. A Igreja Católica fala que não, que os santos também são intercessores. Faça essa pesquisa. E a Bíblia fala somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestar culto. Mas a Igreja Católica presta culto aos santos. Então, para você entender, então, o que é cultuar? O que é cultuar? A quem eu devo cultuar? Essa é a questão, tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar sobre um outro assunto. Indulgência. O que é indulgência? Será que a indulgência ainda existe no catolicismo? Tudo isso nós vamos aprender na próxima aula. E se você quiser a coleção, é só acessar o nosso site. Eu pedi para pôr mais um desconto lá. É o www.icp.com.br. Eu vou deixar o link aí, copie, coloque lá no teu WhatsApp, envie para as pessoas, divulgue no teu Instagram, no teu Facebook. Desta forma você também fará parte deste ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa palavra de Deus, tá? Se não é inscrito no canal, dá um toquinho aí. E no sininho também, assim quando eu subir a aula você já é avisado. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.